Em pregação, o estandarte esquecido. Imagine uma cidade antiga, silenciosa, cercada por montanhas escuras e coberta por um vento frio que parecia carregar segredos. Durante anos, aquele povo caminhou com os ombros caídos, derrotado, sem esperança e sem direção. Suas batalhas eram sempre perdidas. Suas forças sempre diminuíam. Uma escuridão lenta havia se instalado na alma da cidade. Mas havia um segredo que os mais velhos sussurravam. Um segredo que muitos esqueceram. Um símbolo sagrado que representava força, proteção e identidade. O estandarte não era apenas um objeto. Era o sinal de que Deus estava com eles. Enquanto estivesse erguido, a cidade jamais perderia. Mas por descuido, por medo, por esquecimento, o estandarte foi guardado, trancado, escondido no canto mais escuro de um depósito abandonado. Dentro daquela sala esquecida, nenhuma luz entrava, o ar era pesado e parado. A poeira descansava sobre tudo, como se o tempo tivesse parado naquele lugar. E no centro daquela escuridão estava o estandarte, silencioso e imóvel, esperando o dia em que seria levantado novamente. Até que em uma noite silenciosa, um jovem começou a sentir um chamado estranho. Era como uma voz interior, um sussurro que parecia vir de outro mundo. Volte ao depósito esquecido. Ele caminhou pelas ruas estreitas da cidade, enquanto a lua lançava sombras longas sobre o chão. Quando empurrou a porta do depósito, um vento gelado passou por ele, como se a sala tivesse despertado. Ele acendeu uma pequena chama, e a luz revelou o estandarte coberto pela lona velha. Quando puxou o tecido, um brilho suave iluminou o ar. Era como se o estandarte estivesse vivo, pulsando, esperando por aquele momento. E naquele instante, o jovem ouviu novamente o sussurro: erga-o e desperte o que está adormecido. Com o coração acelerado, ele subiu até o topo do muro mais alto da cidade. O vento começou a soprar com mais força, como se a própria atmosfera soubesse o que estava prestes a acontecer. E quando o jovem levantou o estandarte, algo poderoso aconteceu. O pano sagrado balançou no ar como se tivesse voltado à vida. O som do vento mudou. A presença de algo maior tomou conta da cidade. Dentro das casas, os moradores começaram a sentir algo diferente. O peso do desânimo começou a cair, a coragem renasceu. A esperança acendeu novamente dentro deles. Homens que antes viviam curvados se levantaram. Mulheres cansadas sentiram nova força. E as crianças apontaram para o alto e gritaram: o estandarte voltou, Deus está conosco outra vez. Naquela noite, o inimigo que cercava a cidade decidiu atacar, pensando em encontrar um povo fraco. Mas quando chegaram aos portões, viram o estandarte erguido, balançando no vento, brilhando sob a luz da lua. E ali entenderam que algo havia mudado. A cidade que perdia todas as batalhas agora estava viva, forte e desperta, protegida. E naquela noite, eles venceram a guerra que parecia impossível. Assim também é com a vida. Muitos têm guardado o estandarte da palavra, guardaram a fé no canto mais escuro da alma, guardaram a coragem dentro de um depósito esquecido, guardaram os sonhos e o chamado que Deus colocou dentro deles. E enquanto o estandarte está escondido, o inimigo se levanta,
o medo cresce e as batalhas se tornam difíceis demais. Mas hoje, o Espírito está sussurrando: volte ao depósito, volte ao lugar do esquecimento. Retire a lona do que você deixou para trás. Levante o estandarte da fé, da oração, da palavra, da comunhão. Quando o estandarte da verdade sobe, as trevas recuam, o inimigo perde força, o medo desaparece, a guerra muda de direção. Quando Deus levanta um estandarte, Ele mesmo entra na batalha, e quando Ele entra não há derrota. O impossível se curva, o que estava morto revive, o que estava perdido retorna, o que parecia fim se torna um recomeço de glória. Erga o estandarte, erga de novo, erga sem medo, porque quando o estandarte da presença divina brilha sobre você, nenhuma noite é forte o suficiente para impedir a sua vitória. Mas agora, ouça com atenção, porque esta parte é para você. O estandarte foi levantado na cidade antiga, mas hoje ele precisa ser levantado dentro de você. Não é uma história distante, é um chamado direto para a sua alma. Jovem, você que está lutando em silêncio, cercado por tentações, batalhas mentais e pressões que ninguém vê, levante o estandarte. Você não nasceu para viver caído. Há força dentro de você que ainda não foi despertada. Mulher que carrega o peso da casa, o peso das lágrimas e o peso de batalhas internas, levante o estandarte. Quando você se fortalece, toda a casa respira esperança. Homem que tenta ser forte, mas está cansado por dentro, que sorri por fora, mas sangra por dentro, levante o estandarte. Deus ainda te vê como sacerdote da sua casa. Casamento, vocês que estão se perdendo nas pequenas coisas, apagando o amor devagar, levantem o estandarte juntos, onde o estandarte de Deus está erguido. O inimigo não toca. Mãe, pai, vocês que lutam pelos filhos, mesmo quando parecem distantes, levantem o estandarte. A batalha pelos filhos é vencida no mundo espiritual. Pastores, líderes, homens e mulheres que carregam almas nos ombros, levantem o estandarte, porque quando vocês se levantam, a igreja inteira levanta junto. E aqui estão os estandartes que você precisa erguer agora. Primeiro estandarte: o desânimo é a arma mais silenciosa do inimigo. Levante o ânimo e a força volta a pulsar. Segundo estandarte: oração. Enquanto a oração estiver caída, você estará exposto. Quando a oração se levanta, o céu se movimenta. Terceiro estandarte: palavra. A palavra não é um livro comum, é uma espada. Quem levanta a palavra nunca luta sozinho. Quarto estandarte: a adoração verdadeira abre caminhos que a força humana jamais poderá abrir. Onde existe adoração, existe presença, e onde existe presença, existe vitória. Tabernáculo, noiva do Senhor, despertem. O céu está em silêncio, esperando a sua decisão. Deus
está esperando você levantar o estandarte. Não amanhã, não depois, agora. Levante o estandarte do ânimo, levante o estandarte da oração, levante o estandarte da palavra, levante o estandarte da adoração. Porque quando você levantar esses estandartes, a sua casa vai sentir, sua casa vai sentir, sua família vai sentir, o inferno inteiro vai sentir. a guerra vai mudar e a vitória vai começar.